Olá, gente linda aí, abençoada por Deus. Hoje é 25 de junho de 2025. Estamos aí numa quarta-feira, passando um pouco das 18 horas da manhã. Está bem frio, mas o dia está lindo. A natureza aí se manifestando através do canto dos pássaros. E podemos também, além do canto dos pássaros, escutar o barulho das águas do rio que passa aqui, depois dessas árvores, uns 15 metros daqui das árvores. E vamos trazer uma mensagem para nós fazer uma reflexão. Tem um ditado popular que diz: me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Mas dentro do contexto bíblico nós podemos encontrar várias referências, mas vou falar de duas que falam sobre esse aspecto. Salomão relata, e escrito está em Provérbios 13, 20, que diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Já Paulo, na primeira carta que ele escreve à comunidade que está em Corinto, está registrado isso no Novo Testamento: não se deixe enganar com as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. São dois textos aí que são advertências, né? Ao ver, na época que estava acontecendo, as recomendações do rei para o seu povo, talvez até para os seus filhos, e Paulo, por onde passava, e os discípulos também que fazia aprendizado com ele. Então essas referências aí nos trazem um pensamento. E eu trago uma mensagem sobre Jesus, que é o centro de todos os escritos, pois antes de qualquer escrito ele é, o eu sou. E ele fez discípulos. Em um dado momento ele chama os discípulos e diz para eles: já não o chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi de Deus eu revelei para vocês e fiz vocês conhecer. Então vocês são agora meus amigos. E essa palavra servo, do original grego doulos e do hebraico eved, ou do grego também diáconos, que é o serviçal, aquele que serve alguém, que é aquele que trabalha, ou a palavra escravo, também é usada para o mesmo significado. Agora, ou seja, vocês estão livres em mim e são meus amigos. E essa caminhada de Jesus, quando ele conhece algumas pessoas, aqui não diz nos textos como foi esse conhecimento, ou como se conheceram Lázaro, Marta e Maria, que eram os três irmãos que Jesus se torna com eles amigos, esses três irmãos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 38, nós temos uma passagem que fala que Jesus visitou a eles em Betânia, que era a casa onde eles residiam, em Betânia, uma vila da Cisjordânia na época. Maria
sentou aos pés de Jesus e ficou escutando. Marta recebeu Jesus e continuou com as suas tarefas na casa, limpando, lavando, e Jesus conversando com Maria, ensinando ela. E Marta chega até eles e diz para Jesus: Mestre, não te incomoda ver eu fazendo tantas tarefas, ela aqui sentada, ociosa? Podia ela estar me ajudando? E Jesus diz para ela com todo cuidado, né, com todo zelo: Marta, Marta, tu está muito sobrecarregada, assoberbada, está muito angustiada. A tua tarefa que tu está fazendo, basta uma pessoa só. Não precisava mais de outra pessoa. Eu até mesmo podia esperar a tarefa e ela ficasse junto com Maria para escutar o que Jesus falava. E o autor do livro de Lucas, que é o próprio Lucas, né? É um médico, ele complementa dizendo: e Maria ficou com a parte melhor, com uma boa parte, a qual não vai ser tirada dela. Então isso nos traz essa passagem, nos informando das amizades e do aproveitamento de estar junto com uma pessoa que pode te ensinar e te ajudar na tua caminhada. Aqui fala do sábio, né? Jesus sábio, e a pessoa junto aprendendo com o sábio também fica. E nessas referências nós temos no momento que Jesus vai à casa de Simão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 36 a seguir, e outra passagem do Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 1, que João visita Lázaro também, Maria e Marta. E a referência de uma mulher, uma com vidro de nardo e outra com vidro de alabastros, que eram perfumes, ungüentos, e que conota uma chamada de pecadora em Lucas e outra em nome de Maria, que era irmã de Lázaro, e Marta. As mesmas fazem a mesma situação, o mesmo fato. Talvez seja a mesma pessoa, no mesmo momento, na mesma ocasião, e relatado de forma diferente, talvez descontextualizada ou dentro de um contexto diferente da visão dos evangelistas que narraram. O fato é que pode ter acontecido em ocasiões diferentes, porque tanto Marta, Maria, Lázaro e qualquer uma pessoa que estava naquele recinto eram pecadores. Porque em Lucas eles fazem referência, se ele soubesse que essa mulher era pecadora, não deixaria fazer o que ela está fazendo, porque ela entrou devagarzinho, se aproximando devagarzinho, porque os homens separavam dos grupos, né? As mulheres ficavam à parte, devido à circunstância dos hábitos e costumes e tradições e culturas da época, como ainda hoje tem, chamado machismo, né? Mas era uma questão natural e normal, como às vezes algumas pessoas acham ainda que é, na época. E essa mulher entrou de forma sorrateira, se aproximou de Jesus, chorava nos pés de Jesus, colocava o alabastro, que era um perfume, unguento, lavava os pés de Jesus e secava com seus cabelos. E Maria, irmã de Marta e Lázaro, fez a mesma coisa com o vidro de nardo, que é o perfume também, uma especiaria caríssima. Na primeira chamada em Lucas, os que estão ali, Simão era um fariseu, pensa e cochicha com os outros. Jesus já sabe o que eles estão conjecturando, julgando. Se ele soubesse que essa mulher era pecadora, não deixava ela se aproximar dele e fazer o que está fazendo. E Jesus vai te fazer uma pergunta a Simão: pode fazer, mestre? Uma pessoa com bastante pecados,
e recebe o perdão, uma outra com menos quantidade de pecados também é perdoada, a quem se demonstra mais amor? Para aquela que tem bastante pecado. Então a questão do julgamento, né? Jesus está dizendo que agora eu vou dar perdão a ela. E diz, mulher, teus pecados estão perdoados. Aí eles ficavam bravos, mais bravos ainda, porque quem ele pensa que é para estar perdoando o pecado? Ele acha que é Deus? Então tudo era motivo de apontamento, de julgamento e de preconceito. Da mesma forma, quando Jesus, Maria lá no Evangelho de João citado, é recebido da mesma forma, e Maria, é dito o nome, né? Maria, que fazia os mesmos atos, as mesmas ações, chorando, largando nardo sobre os pés de Jesus, lavando seus pés com lágrimas e perfume e secando com os cabelos. E Judas, aquele que haveria de trair, que era um tesoureiro, disse, gastou esse dinheiro com tanto perfume caríssimo que é, podia ter pegado e comprado comida e repartido aos pobres, etc. E Jesus disse, olha, os pobres vocês têm todos os dias para ajudar, hoje eu estou aqui, ela está preparando meu corpo. Então, não que Judas estava preocupado em repartir para os pobres, ele é um outro hipócrita, né, mentiroso, e estava pensando no dinheiro, porque provavelmente ele poderia até comprar pão, alguma coisa, mas ia surrupiar uma parte para ele. Isso não quer dizer que todo tesoureiro, que todo secretário da fazenda faz isso. Mas esse fazia. Enganava, surrupiava. O que nós entendemos sobre os aspectos da amizade, do companheirismo, das pessoas entenderem, de sentir as dores, as emoções, as fraquezas dos outros, Jesus passou por isso, ensinando a todos no momento e a nós hoje, que a compaixão é sentir a necessidade, a fraqueza e a dor do outro. Isso detona, demonstra, né? Amor. Amor. E quando você sente esse amor, essa essência, você transforma isso em atitude. Porque os frutos do Espírito, ela vem com a produção daquilo que é a tua essência, da tua natureza humana, com a partícula de Deus no teu ser, pode, além de exalar um bom perfume, evoluir para as folhas, flores e frutos. É uma quantidade expressiva que vai multiplicando. E quanto que as pessoas possam estar ao teu lado gostando de estar contigo ou se afastando, porque elas não comungam das coisas que você comunga. Da mesma forma você, se está num ambiente que é hostilizado ou que você não compactua com a mentira, com a ilicitude, com a corrupção, e você se afasta desses, e eles ficam felizes quando isso acontece, porque de repente você era um problema para esses que fazem e cometem esse tipo de atitudes. E como mesmo Jesus menciona e Mateus relembra a nós, e na ocasião também, que pela multiplicação da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Então muitos estão habituados com os erros, com os enganos e com as mentiras, com as corrupções do presente século, habituados com isto, da mesma forma da época de Jesus e de outros com ele que estavam, da mesma forma na sequência com Paulo e com os apóstolos que continuaram firmes no propósito da caminhada
de estar multiplicando a palavra e falando da boa nova, encontraram dificuldades, preconceitos e perseguição, e todos eles foram mortos. Somente João que morreu de velho na ilha de Patmos. Então nós vimos que o que aconteceu no passado, a história passou por vários períodos da humanidade. Nós, se vamos ler os livros de história, embora que você possa tirar a tua ideia, teu conceito relacionado ao que está escrito e fazer um transporte da viagem do pensamento para chegar na época daquela geografia e do momento que cada uma pessoa estava vivendo e enfrentando, você se colocar na situação daquelas pessoas e verem quanta maldade que as pessoas tinham e pela mentira ela se multiplicava de tal forma, e o amor também, que superabundava nos corações dos homens e das mulheres que ficaram firmes, perseveraram, acreditando sempre num dia melhor e passando para os seus filhos o melhor exemplo de uma forma digna de viver e conviver em sociedade com as outras pessoas, fazendo amigos e inimigos somente devido ao comportamento e aos seus pensamentos, e por falarem os seus pensamentos e agirem dentro das suas ações sem fazer um enfrentamento físico, sem fazer um enfrentamento contra qualquer tipo de política ou de religião, mas falando e se comportando de uma maneira que os religiosos e os políticos e os chamados potestades, discordando da ação e da maneira do comportamento dessas pessoas que iam contra o fluxo da época, assim como nos dias de hoje. Então, ter amigos hoje, a gente pode contar talvez na palma de uma das mãos. Entender o raciocínio da outra pessoa e saber as diferenças que elas existem, comportamentais, e além de observar, absorver o que está acontecendo, é uma de forma diferente uma das outras. Pela criação, talvez, pelo mau hábito, pelo costume, pela tradição, pela acomodação, por dizer não adianta fazer nada, ou porque está comungando com os erros, com as falcatruas, com as mentiras e com as ilicitudes que acontecem e fazem vistas grossas ou até batem palmas para esses que fazem o errado. E Jesus, dentro da sua mansidão, o Espírito da verdade, da justiça, do amor e da luz caminhando na terra, deixando essa essência do Espírito da graça e da revelação para o homem e para a mulher nos dias de hoje, assim como fora antes de nós e poderá ser nos dias vindouros, que cada um, dentro da sua essência, da sua percepção, consiga enfrentar, vencer e triunfar diante de tantas dificuldades e moléstias, preocupações e erros, enganos que acontecem na face da terra. E complementando esses textos que eu li, na continuidade no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 43, Jesus chama Lázaro para fora. Lázaro, vem para fora. Vocês sabem dessa história, repetidamente já escutaram, que Jesus demorou 4 dias para chegar em Betânia, onde as irmãs mandaram recados para que chegasse até Jesus, chamando ele para que viesse ajudar Lázaro, que estava enfermo. Elas acreditavam que algo poderia acontecer com a presença de Jesus, porque Jesus era amigo deles. Então, tudo que Jesus havia recebido do Pai, tinha falado para eles também. Nada estava oculto a eles. Então, eles sabiam e criam, acreditavam que Jesus era Deus e podia tirar
livrar Lázaro da morte. Tanto é que Jesus chega e elas dizem: se chegasse antes, meu irmão não havia de ter morrido. E Jesus diz: aonde ele está? Foi colocado numa caverna, num sepulcro, cavado na pedra, e tinha uma pedra colocada na boca do sepulcro, e fazia 4 dias. Jesus disse para que eles tirassem a pedra, e elas dizem: mestre, faz 4 dias e ele já cheira mal. E ele diz: não, só faz isso que eu pedi. E para que o nome do Pai seja glorificado, chamou Lázaro para fora. A voz de Jesus ecoou no coração de Lázaro, nos seus ouvidos, chegou no sistema nervoso, fez todo o processo da ressuscitação, seus sinais vitais voltaram e ele levantou-se da mesma forma, indo em direção à voz de Jesus que estava do lado de fora da caverna. Ele foi envolto de faixas, saiu caminhando que nem uma múmia, é o que relata o texto sagrado, e todos glorificavam a Deus. E Jesus havia chorado antes desse momento, quando olhou para a caverna, e eles observando que Jesus chorou. E aí eles disseram: vejo como ele amava Lázaro por ser seu amigo. Então, se você está dentro de uma bolha, está dentro de um quarto, dentro de um lugar que talvez você não consiga sair do seu problema, da sua situação, do seu enrolo, está enrolado, está amarrado, eu vou dizer para você, em nome de Jesus, saia do lugar que você está, arrebenta essa bolha, sai para fora, desvenda teus olhos, desgrava teus ouvidos e olha a beleza da santidade de Deus na natureza que está à tua volta, diante das circunstâncias adversas que possam estar contra o teu caminho. E Jesus vai te aliviar as tuas dores, as tuas chagas, vai te tirar o peso de sobre você, vai caminhar contigo como já tem feito, só que você não tem percebido, porque Ele é o teu amigo, Ele é o teu bom pastor, Ele é teu, e é a tua luz que te guia na escuridão. Vem para fora, sai da caverna, levanta, anda, levanta a tua cabeça. Muitos já enfrentaram muitas coisas piores que você está enfrentando e foram vencedores, foram vencedoras. Você também pode ser. Acredite, tenha fé, ouça a voz do bom pastor e vem para fora. Vamos encerrar por aqui. Já fazem 23 minutos que eu estou a falar com vocês. E que Deus abençoe ricamente a casa, o projeto, a família, tudo que vocês estão colocando no coração de propósito, sejam abençoados. Que Deus ilumine a vocês. Dê graça, sabedoria e força, discernimento. Hoje aqui, junto à natureza, só escutando o barulho do rio, as águas do rio, no meio do pomar, pegando sol, e eu estou em paz. Que você também esteja em paz. Shalom.